Chegamos a mais um momento de umas pequenas reflexões que tem como tema uma profunda profissão de fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. No segundo domingo da Páscoa, nos é apresentada uma das mais autênticas profissões de fé já dita por um seguidor de Cristo. Meu Senhor e meu Deus. João capítulo 20, versículo 28. Jesus apareceu aos apóstolos e lhe deseja paz. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Em seguida, os envia em missão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João capítulo 20, versículo 21. E por fim lhe doa o Espírito Santo. E havendo dito isto, assoprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Dando a eles poderes de perdoarem ou não os pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. João capítulo 20, versículo 23. Na primeira aparição que fez ao grupo dos apóstolos no tabernáculo, Tomé não estava presente, e quando eles lhe disseram com muita alegria que tinha visto o Mestre, Tomé não acreditou e ainda por cima desafiou Jesus. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João capítulo 20, versículo 25. Uma pergunta que poderíamos fazer sempre: será que Tomé se assemelha muito a nós, ou somos nós que nos assemelhamos muito a Tomé? Nós também gostamos de desafiar Deus quando procuramos colocar em prova as suas ações na nossa vida, principalmente quando lhe pedimos alguma coisa. Às vezes tratamos Deus de qualquer maneira, não acreditando fielmente nas suas palavras, procurando ficar com o pé atrás, como se ele fosse nos dar uma rasteira, nos enganar. Jesus é tão misericordioso que aceita o desafio de Tomé. Ele volta a se encontrar com os apóstolos de novo, e desta vez Tomé estava presente. E chamando Tomé, disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e ponha-na no meu lado. João capítulo 20, versículo 27. Depois o repreende: e não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, versículo 27. Isso que Jesus fez com Tomé, ele também faz todos os dias conosco, cada vez que duvidamos da sua presença na nossa vida. Ele não só nos convida a crer, dando-nos sinais da sua presença em nós, diretamente por via das circunstâncias ou através dos irmãos, como também nos chama a atenção quanto à nossa pouca fé, apesar dele ter nos colocado no rol dos bem-aventurados, porque creram sem terem visto. Essa incredulidade que aconteceu com Tomé também acontece conosco, devido à nossa fraqueza, a ansiedade, a decepção, o desânimo, a incerteza e os fracassos nos levam à insegurança e, de consequência, ao medo. E com o medo passamos a duvidar de tudo e de todos, mesmo que as evidências estejam nos mostrando a veracidade dos fatos. Em certas situações, nós somos mesmos aqueles que precisam ver para crer.
É como se fosse um comportamento de defesa e um comprovante de esperteza. Ninguém me engana. Com a ressurreição de Cristo, inicia-se um novo tempo, um novo caminho de fé, que ele mesmo vivenciou com os apóstolos durante os 3 anos de missão, curando, fazendo milagres e expulsando demônios, e que depois da ressurreição os enviou em missão a anunciar a boa nova a todos os povos. A ansiedade leva ao medo e o medo à dúvida. Porém, Cristo ressuscitou e ele nos tira todo o temor. Nos dá coragem para enfrentarmos o medo de cabeça erguida. Nos dá segurança em tudo aquilo que iremos ou queremos realizar. A passagem bíblica não diz se Tomé tocou ou não em Cristo ressuscitado. Apenas diz que depois que Jesus o convida a tocá-lo, ele responde: Meu Senhor e meu Deus. Quando Tomé viu o Senhor ressuscitado, reconheceu logo como Senhor e Deus. A dúvida, a insegurança, tudo cai por terra. A fé do ressuscitado joga fora toda a incredulidade. Ajuda-nos a ter uma fé mais sólida e concreta. Cristo veio até nós para nos unir como irmãos, ao redor de um único Pai. Uma das suas missões era de fazer com que vivêssemos a fraternidade universal, que entendêssemos que temos um Pai que está nos céus e que somos todos irmãos, e que a mola mestra da nossa vida é o supremo amor, aquele que dará a vida pelos seus irmãos. Então, se somos todos filhos de um único Pai, não deveria haver exclusões entre nós. Todos nós somos merecedores da misericórdia divina. Onde reina a misericórdia do ressuscitado, ali não há espaço para o ódio, para o rancor, para o egoísmo, para a soberba, para a vaidade, para os próprios caprichos. A ressurreição nos renova, porque tudo nela é glorificado e com Cristo tudo é renovado. Cristo morreu por cada um de nós, não foi apenas por mim, mas por cada um de nós. Logo, não deve existir mais entre nós o meu egoisticamente, mas o nós na verdadeira comunhão. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Atos capítulo 4, versículo 32. Hoje são poucas as comunidades que fazem essa experiência de colocar tudo em comum. Muitas vezes, o motivo de não haver essa comunhão é de não ter bens materiais suficientes para serem partilhados. Mas não precisamos pensar assim, porque nós podemos também colocar em comum a nossa vida espiritual, isto é, procurando colocar em comum as nossas experiências com Deus, que é nada mais, nada menos do que o trabalho de Deus nas nossas vidas, que existem e que são muitos. E também podemos colocar em comum os nossos talentos, isto é, as nossas capacidades artesanais, artísticas, laboriais, dialéticas e tantas outras que podemos possuir. Não podemos guardar nada para si, mas devemos nos expoliar de tudo, nos fazendo um dom para os outros em nome de Cristo, e isso vale a pena. A incredulidade dominava Tomé, mas o ressuscitado lhe veio ao encontro e o libertou, dando-lhe a alegria daquele que crê na ressurreição do Senhor. Cristo venceu a morte e nos doou a vida. Portanto, todo aquele que crê em Cristo é um vitorioso. A paz e o Espírito Santo são dons do Cristo ressuscitado. Ele sempre, em todas as manhãs, vem ao nosso encontro e nos diz ao coração: a paz esteja convosco. E em seguida nos sopra o dom do Espírito Santo, que nos renova diariamente. Jesus, a cada manhã, nos capacita a irmos ao encontro dos irmãos, prontos para nos doarmos e amá-los concretamente. Sejamos sempre portadores da verdadeira paz e instrumento fiéis da divina misericórdia do Senhor. Marcos Laurentino. Quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal e que compartilhem essas reflexões. Também deixe o seu joinha se gostarem
e um comentário se quiserem. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam para nos ajudar a manter o canal ativo, pronto para mais reflexões. Que o nosso Pai Eterno rico em bondade, misericórdia e amor nos dê um excelente dia. Amém.